tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar para vocês quantos dias sem açúcar você precisa ficar, sem consumir o açúcar, para ter benefícios incríveis com relação aos seus hormônios, com relação ao seu ânimo, à sua energia do dia a dia. Quais outros benefícios a gente consegue ter sem açúcar? Eu vou te falar também como conseguir ficar sem açúcar. Para algumas pessoas pode parecer muito difícil. Patrícia, eu não consigo ficar tantos meses, assim, tantas semanas. Mas será que precisa tudo isso de tempo ou será que é bem menos do que você imaginava? Fica comigo até o final que eu tenho dicas incríveis aqui de como você vai fazer para ficar sem açúcar e ter esses benefícios. Você vai adorar esse vídeo. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita agora, se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias e você não vai querer perder. Então, gente, muitas pessoas querem saber mais sobre essa questão do açúcar. A gente já sabe que o açúcar em excesso faz mal para o nosso organismo e tem muitos benefícios que a gente pode ter quando a gente retira o açúcar. E muitas pessoas falam, ai, Patrícia, eu até gostaria de tirar o açúcar da minha alimentação, mas eu não consigo ficar muitos dias. Será que os benefícios vão compensar, assim, esse sacrifício de ficar sem açúcar por muito tempo? Mas tem uma notícia legal para vocês. Antes de falar quanto tempo você precisa ficar sem açúcar para ter esses benefícios e como fazer para ficar sem açúcar, eu tenho que te falar quais são os benefícios, né? Quais são, afinal, os benefícios de a gente tirar o açúcar da alimentação? Quando a gente pensa em tirar o açúcar, obviamente, a maioria das pessoas pensa em quê? Emagrecer, né? A primeira coisa que as pessoas pensam é, bom, vou tirar o açúcar, então eu vou diminuir a quantidade de calorias que eu vou ingerir, vai mudar o meu metabolismo, vou conseguir emagrecer. De fato, esse é um primeiro benefício que acaba sendo muito interessante para a grande maioria das pessoas, porque hoje em dia a gente já consome muito açúcar, não só aquele açúcar de adição que você bota no seu café, que você bota no seu suco, mas também o açúcar embutido em vários alimentos. Às vezes até o próprio pão que você consome tem açúcar de adição, às vezes alimentos salgados que você consome, quando você vai ver o rótulo lá, eu vou te explicar melhor como ver isso, tem açúcar, o açúcar está presente, e eu não estou falando da farinha de trigo que se transforma em glicose, não, é o açúcar mesmo. O açúcar está presente em vários alimentos do nosso dia a dia. E quando a gente retira o açúcar, a gente tem uma melhora muito grande na secreção de insulina. E com isso, com o acúmulo de gordura na região abdominal, que drasticamente vai diminuir esse acúmulo pela sinalização da insulina, a gente tem uma mudança em vários hormônios, a gente tem uma mudança no nosso humor, nos níveis de energia, porque quando a gente tem um constante aporte de açúcar no nosso organismo, a gente tem picos de energia. E aí a gente secreta insulina para guardar esse excesso de açúcar que está no nosso organismo. O nosso cérebro vê, meu Deus, tem uma quantidade muito grande de açúcar aqui. Fala para o seu pâncreas, secreta insulina, vamos guardar isso. E aí ele guarda em forma de gordura. E aí os níveis de energia abaixam muito. Quando eles abaixam muito, o que você tem? Fraqueza, mal-estar, cansaço, e aí o seu cérebro fala, eu preciso de mais glicose de novo. Então fica um ciclo sem fim, de uma alta de energia e uma baixa de energia. Durante o dia, às vezes, você fica muito cansado. Então, realmente, tirar o açúcar consegue regularizar tudo isso, deixar você se sentindo, além de mais magro, né, pela questão da energia, mas mais bem disposto, com mais energia constantemente ao longo do dia e ajuda a regular os seus hormônios também. Outros benefícios são, primeiro, que o açúcar é muito inflamatório, eu já falei isso pra vocês em outros vídeos, então quando a gente retira o açúcar da nossa alimentação, a gente consegue diminuir a inflamação do nosso corpo, então para quem tem problemas inflamatórios, para quem tem muita acne também ajuda bastante, e a gente já sabe que o consumo de açúcar muito grande está intimamente relacionado com o ganho de peso e com o desenvolvimento de diabetes tipo 2, então retirar o açúcar realmente traz muitos benefícios. Mas algumas pessoas falam pra mim, ai Patrícia, eu gostaria de ter esses benefícios, mas sou muito apegada ao açúcar, não vou conseguir ficar meses sem açúcar, muitas semanas sem açúcar. E aí que vem a notícia boa. Teve esse estudo que foi feito, que foi, na verdade, um estudo de revisão. O que é um estudo de revisão? É um estudo em que o pesquisador chega e analisa a literatura científica, várias literaturas publicadas em jornais científicos sérios, e aí ele faz uma revisão. Ele pega resultados de várias pesquisas diferentes e ele analisa isso de uma forma mais geral. E nesse estudo de revisão, especificamente, verificaram que para você ter esses benefícios tão legais do açúcar, você começar a ter essa melhora na sua pele, ter essa melhora no seu metabolismo, no ganho de peso, na verdade na perda de peso,
você vai precisar exatamente de 9 dias. Ou seja, em menos de 10 dias, em menos de 2 semanas, é muito pouco tempo, você começa a ter esses benefícios todos da retirada do açúcar. Então não tem mais desculpa, é muito pouco tempo que você realmente precisa para começar a ter esses benefícios. Eu sei que no começo algumas pessoas realmente pode parecer um pouco agressivo eu falar isso, mas são viciadas em açúcar, porque o açúcar tem aquela capacidade de ativar a mesma área do cérebro que algumas drogas ativam. É aquela sensação de prazer, de bem-estar, de excitação. Então, realmente, para algumas pessoas, quando você retira o açúcar no começo, as pessoas ficam deprimidas, ficam cansadas, ficam às vezes, né, com aquela sensação de abstinência mesmo. Então, passando esses 9 dias, você vai ver que tudo vai melhorar. Não só essa questão desses sintomas de abstinência, mas também os benefícios para o seu organismo. E aí você vai me falar, Patrícia, isso é muito difícil. Como é que eu faço para colocar isso em prática? Então, eu separei algumas dicas aqui para te ajudar a colocar isso em prática. Primeira dica: para de adicionar açúcar à sua alimentação. Eu sei que algumas pessoas falam, ai, Patrícia, isso é muito difícil para mim, eu adoro esse paladar adocicado, como é que eu vou conseguir isso? Primeiro, antes de mais nada, não se desespera, porque como eu te falei, depois de 9 dias, seu corpo se reacostuma, você começa a ter aqueles benefícios, você para de sentir aquela vontade de querer o doce, né, aquela abstinência, e o seu paladar mesmo vai começar a se acostumar com o doce natural dos alimentos. Isso é um ponto que eu tenho que te falar que é muito importante. Mas, de fato, como resistir a esses primeiros dias, né? Como passar por esses dias sem sucumbir? Algumas dicas que eu te dou. Quando você for pensar em adoçar algum alimento, né, colocar o açúcar, busca alternativas naturais mais saudáveis. Por exemplo, você pode adicionar muitos temperos que naturalmente vão conferir um paladar mais adocicado. A canela faz isso muito bem. Inclusive, algumas pessoas colocam canela no café e adoça, porque dá aquele sabor, aquele perfume, aquele aroma mais adocicado. Cai super bem. Por exemplo, num iogurte você pode, ou num kefir, você pode colocar um pouquinho de leite de coco, que naturalmente já vai quebrar um pouco a acidez. Ou baunilha mesmo, no iogurte cai muito bem. Eu sempre faço isso, boto umas gotinhas de essência de baunilha sem açúcar no meu iogurte, porque naturalmente já puxa aquele sabor da baunilha, super gostoso, né? Já quebra um pouco a acidez, então é uma dica muito legal. Evita também sucos ácidos que vão fazer com que você precise adoçar. Então, nesse primeiro momento, limonada, suco de maracujá, que normalmente as pessoas adoçam porque não conseguem beber, mesmo que seja um refresco, não conseguem beber sem adoçar, não toma nesse momento. Ai, Patrícia, mas eu adoro tomar aquele gostinho do limão. Pode pegar uma água com gás, por exemplo, botar umas rodelinhas de limão, que aí você consegue aquele perfume do limão, aquele sabor legal, fica parecendo um refrigerante, uma coisinha diferente para você beber e não vai ter essa necessidade de você adoçar. Segunda dica muito, muito, muito importante: leia os rótulos dos alimentos industrializados, porque é bem comum hoje em dia as pessoas consumirem alimentos industrializados. Seria muito fácil falar para você, para de consumir, mas na prática, no dia a dia, eu sei que isso é muito difícil, até porque alguns alimentos são, né, alimentos práticos para o dia a dia. Se você come pão, você poderia fazer o pão em casa? Poderia, mas às vezes na correria do dia a dia você vai comprar um pão. E aí, nesse pão pode ter açúcar. Poxa, Patrícia, eu vi lá, meu pão não tem açúcar. Mas olha, porque tem mais de 61 nomes na indústria científica, exatamente, mais de 60 nomes para açúcar. Então, o que seriam isso para você procurar no rótulo? Xarope de glicose, xarope de frutose, xarope de milho, tudo que é xarope, pensa já naquele xarope, né? Então, enfim, isso é açúcar. Mel também é açúcar, tá, gente? De uma forma diferente, mas também frutose, tudo que tem ose no final, glicose, frutose, lactose, tudo isso é um tipo de açúcar diferente. Então, preste atenção, além de, claro, açúcar, açúcar invertido, tudo isso diferente. Ah, Patrícia, e o açúcar mascavo? E o açúcar demerara? É açúcar na mesma. Então, quando você for olhar o rótulo, preste atenção nesses ingredientes para ver se eles não estão lá para você não consumir sem saber. Outra dica para você passar aí por esse período e depois levar para a vida, já que você vai querer adotar uma vida sem açúcar, se for o caso, como que você vai fazer para evitar aquelas oscilações de glicose que eu te falei antes, lá no começo, que o açúcar produz? Não é só o açúcar que produz, o açúcar branco. Alguns alimentos também, quando são metabolizados e digeridos, são absorvidos em forma de glicose. Então, você consumiu o alimento, mas quando ele chega lá no intestino, ele se transforma em açúcar e é absorvido como se fosse um açúcar, a glicose. Quais são esses alimentos que você deve evitar nesse primeiro momento, principalmente? Macarrão branco, pão branco, farinha branca de uma maneira geral, então massa branca, arroz branco,
enfim, todos esses alimentos que têm uma quantidade muito grande de carboidrato e pouca quantidade de fibra. Então, alguns sucos também a gente tem que ter cuidado. Suco de laranja, principalmente esses sucos que são coados, que às vezes a gente compra na lanchonete, na rua, que eles fazem coado para ficar mais gostoso. Então, cuidado com isso, porque eles vão te dar aquela sensação do açúcar, aquela excitação do açúcar, vai aumentar muito a glicose, depois vai ter um pico de insulina que vai fazer com que a glicose abaixe, então você vai ficar ainda com aquela sensação do açúcar no seu organismo. Então, nesse momento, o ideal é que você consuma todos esses alimentos integrais. Macarrão integral, pão integral, batata doce ao invés da batata inglesa, pão integral, tudo integral com mais fibras adicionadas para evitar essas oscilações de glicose do seu sangue. Esse controle da sua glicose do sangue vai fazer com que você tenha menos vontade de buscar o doce. Isso é muito importante, porque às vezes a gente está com tanta fome, o açúcar do sangue está tão baixo que você tem vontade de comer alguma coisa doce para melhorar. Então, de uma forma indireta, essa mudança da sua alimentação vai te ajudar a controlar a vontade de comer doce, tá bom? E minha última dica, mas também muito importante, planeje as suas refeições. Se você está fazendo uma mudança de vida nesse sentido, é interessante que você já leve de casa os seus lanchinhos, porque se você for comer alguma coisa na rua, fatalmente vai cair naqueles alimentos industrializados que têm açúcar, ou vão botar açúcar para ficar mais gostoso, né, para vender naquela padaria, naquela lanchonete. Então, cuidado com a alimentação da rua, tenta se planejar e levar de casa, já organiza a sua alimentação de véspera, já deixa os lanchinhos separados, que a gente faz com a criança que vai para a escola, já separa nos saquinhos, nos potinhos, o que você vai levar para lanchar, para você não ter que cair em tentação na rua. E você, agora conta para mim aqui embaixo, como é a sua relação com açúcar? Você consegue ficar de boa sem açúcar? É mais difícil para você retirar o açúcar da alimentação? O que é mais difícil? É o açúcar do cafezinho? É o suco de fruta adoçado? É o açúcar de um bolo? É o açúcar do pão? Qual açúcar é mais difícil para você tirar? Me conta aqui que eu vou adorar saber. E se você já tirou o açúcar e foi super tranquilo, quais foram as melhoras que isso trouxe para você? O que você sentiu no seu corpo, na sua pele? A gente vai adorar saber aqui também. Deixe sua curtida no vídeo porque isso me ajuda bastante. E se você não for por aqui, não perde mais tempo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho. Eu tenho vídeo novo todos os dias de várias novidades da nutrição que a gente pode botar em prática no dia a dia. Receitas, dicas de alimentos saudáveis, benefícios dos alimentos. Você vai adorar. Até a próxima. Tchau, tchau.